que mudou afinal, né? Essa pergunta que nós estamos fazendo. E agora vou focar aqui planejamento estratégico, as grandes mudanças, as principais mudanças do planejamento estratégico, como ele era concebido ontem e como é hoje. Mas antes disso, eu quero definir o que é planejamento. O que é planejamento? Planejar significa organizar cientificamente, dar clareza e precisão à ação. Pensar antes o caminho para chegar ao objetivo. Tomar decisões para transformar a realidade. Opõe-se a improvisar. Quem fez essa definição foi Fuentes em 2001. Veja que já é um pouco antigo, mas, no meu entendimento, continua sendo a melhor das definições. Opõe-se a improvisar. Então, por mais mudança que haja, é melhor que você esteja sempre planejado para poder dar as guinadas que serão necessárias. Sair do zero é muito difícil em momentos de decisões rápidas, né? Então, caminho andado aí vai fazer diferença. O que é estratégia? Wright, ele definiu dizendo que estratégia são os planos de alta administração. É verdade. Drucker definiu que pode ser entendida como conceito central que rege o negócio. Chandler disse que é a determinação de metas e objetivos de longo prazo. Estão todos certos, é tudo isso, né? Mas eu, particularmente, apesar de Peter Drucker ter falecido com 100 anos e já há algum tempo, o legado que ele deixou ainda continua sendo atual. E eu ainda entendo que estratégia é o conceito central que rege o negócio. Prefiro essa definição. Apesar de ter também definições do livro de Han Charan, desde que ele escreveu o Ataque, eu entendi também que estratégia é um grande plano de ataque. Você não pode ficar sentadinho, quietinho, esperando que as coisas aconteçam. Não, você tem que sair na frente. A estratégia é sair na frente, é antever, é ataque, né? E Jack Welch, que definiu também que é um jogo dinâmico. Então, o que você concebe hoje não necessariamente vai servir para amanhã. Há um certo dinamismo mesmo dentro das organizações e elas mudam o tempo todo. E é necessário dar essas guinadas em tempo real, né? Muitas vezes. Michael Hammer, ele definiu que o segredo do sucesso não está em fazer previsões do futuro, mas está em preparar-se para o futuro que não pode ser previsto. Grandes verdades, né? Todas essas. Mas, ok, de lá para cá, o que mudou de fato, né? O que mudou de fato e de verdade? O planejamento estratégico eu faço desde os anos 80 e naquela época nós fazíamos 10 years planning. E quando ia revisar, ainda tinha muita coisa ali que poderia ser mantido. Não havia mudança e nem haveria mudança. De 10 years planning ele foi para 5 years planning e depois ele passou a ser um processo. Então, planejamento estratégico hoje é um processo contínuo, né? Tem que ser olhado o tempo todo. As definições de ideologia, a definição da missão, da visão, dos valores, também foi acrescida do propósito dos 2, 3 últimos anos para cá. Então, missão, o que é missão? A razão de ser da empresa, né? O que nós fazemos? Qual é a nossa razão de existir? E olha só a missão da Amazon, uma das maiores empresas aí, né? Aliás, as maiores empresas hoje, elas estão todas em plataformas, são as 7 maiores empresas do mercado, e a Amazon é uma delas, e a missão dela é ser a empresa mais focada no cliente. A visão dela, permanecer obcecada pelo cliente. Então, veja que ela não teve sucesso à toa. Ela olhou o cliente. E mais adiante nós vamos ver isso, né? Qual é o comportamento do cliente?
Bem, falando de propósito, então, na mudança aí da ideologia, por que nós fazemos isso? Qual é a intenção de se fazer isso? Jim Collins declarou que o propósito não muda, ele inspira a mudança. Olha o propósito da Disney, coisa linda, fazer as pessoas felizes. E, de fato, quando a gente vai lá, parece que a gente rejuvenesce, né? Eu, toda vez que vou, ando de montanha-russa. Eu amo adrenalina, né? Muito bem. A formulação da estratégia mudou também. Por quê? Passou a ser, a estratégia passou a ser um processo. Claro, se o jogo é dinâmico, se é um plano de ataque, se é o conceito que rege o negócio, isso tudo muda, a estratégia tem que mudar também. Agora, sempre, primeiro de tudo, a estratégia, depois as mudanças. Aquele primeiro desenho que foi feito anos atrás, a estratégia permeando toda a organização. Então, de um lado, você tem a estrutura organizacional e do outro lado, a cultura organizacional. Estrutura e cultura são imprescindíveis para toda e qualquer organização se estruturar e fazer valer os seus valores, né? É a partir do comportamento que os valores são impregnados. Mas a estratégia é a que comanda tudo dentro de uma empresa. Estratégia errada pode ter a estrutura que tiver, a cultura que quiser, não vai resolver nada, né? Então, a partir da estratégia, o restante todo. Por isso que é o conceito central que rege o negócio. Concordo 100% com o Peter Drucker. A execução mudou? A execução mudou também. Ok, um bom plano sem uma boa execução não é nada, hein? Nós vamos ver mais adiante mudanças significativas em relação às pessoas, a maneira de trabalhar, os processos, né? Os sistemas, mudou tudo. Então, você precisa ter a pessoa certa no lugar certo. Nós vamos ver daqui a pouco essas verdades aí. Então, você planejou, você está executando e precisa ser avaliado o desempenho. Olha, a empresa que não tem esse nível de preocupação de estar sempre planejada, executando da melhor forma possível e avaliando o desempenho da execução, da estratégia, do planejamento, ela seguramente vai ter problemas. Porque desde que o planejamento estratégico teve o incremento através de Norton e Kaplan dos indicadores, puxa, foi um diferencial e tanto. Porque apenas métricas simples de vendas, de algumas outras coisas muito simples, escondiam tantas verdades, né? E hoje, com os KPIs, essa arte, né, de chegar no resultado, através desses indicadores, através dessas avaliações sistemáticas, mensais, eu indico que seja assim, né? Os meus clientes a gente faz assim, e muito raramente a gente é pego de surpresa. Por quê? Você está ali olhando, avaliando, você está antevendo as situações, né? Exceto alguma revolução que chega mesmo, né, com toda essa velocidade exponencial dos nossos dias, exceto catástrofes que também podem acometer determinado setor da economia, impactando com significância a empresa, né? Exceto essas forças com as quais a gente não tem muito poder de fora para dentro, no restante todo, é muito tranquilo você antever as situações. E você sabe que também foi feita uma pesquisa que grande parte dos problemas não são de fora para dentro, mas são internos mesmo, problemas de gestão, ou seja, má gestão. Por quê? Porque não tem planejamento, porque não tem uma execução da maneira que tem que ser e muito menos uma avaliação de desempenho. Puxei a orelha séria agora, hein? Fala aí. Ok. Mas são importantes, né? Então,